Olá, cancerianos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui mais uma vez. Hoje a gente vai fazer uma leitura para vocês. Se você não é do signo de câncer, mas caiu aqui de paraquedas, fique muito à vontade. Veja onde tem câncer no seu mapa astral. Possivelmente a gente vai direcionar essa mensagem para essa área da sua vida. Combinados assim? Vamos lá, vamos agradecer a nossa espiritualidade, agradecer aos arcanjos, Arcanjo Miguel, Arcanjo Gabriel, Arcanjo Rafael, Nossa Senhora das Alegrias, Virgem da Penha, Nossa Senhora Aparecida, São Padre Pio, todos os nossos mentores ancestrais, as nossas versões distribuídas por aí no passado, no presente, no futuro. Vamos ver qual que é a mensagem que vai ressoar com esse momento. Pessoal, lembrando que é uma mensagem geral, não vai ressoar com todo mundo, combinado? Pegue apenas aquilo que ressoar com você. Bora lá, vamos ver qual que é a potência dessa leitura. Uma carta, por favor. Caiu. Caíram duas, eu vou aceitar. E qual que é o desafio? Já caiu, virou uma aqui. Tá bom. No fundo do deck, a gente tem Hypness. Muito bem. Aqui no fundo do deck a gente está falando de colheita, tá? A gente está falando de um momento onde você começa a preencher alguma área da sua vida. Preencher algum espaço que você achou que muitas vezes você não entendeu por que não conseguiu preencher antes, tá? Como potência da sua leitura, a gente tem duas cartas, que é a carta da esquizofrenia e o Outsider, que é a carta que fala para você olhar fora da grade, sabe? Para você olhar, para não estar limitado. Ambas as cartas falam de uma questão de você não se limitar na sua situação atual, viu? Porque a sua situação atual, ela não é o que vai ser para sempre, sabe? Como desafio, a gente tem a carta do The Burn, que é como se fosse um 6 de espadas, que é uma carta onde você começa a tomar pequenas decisões para sair desse momento atual que você está e se direciona para um outro lugar. Aqui diz muito de você fazendo alguns esforços que muitas vezes são desnecessários, tá? É meio que você tentando se equilibrar demais em situações que você já poderia ter desistido, digamos assim. É você chegando num lugar, por exemplo, é quando você entrega demais para uma situação que te deixa muito desconfortável, sendo que você não precisa estar ali naquela situação, entende? Então, como desafio, é essa necessidade de seguir numa outra direção. Uma outra direção que tem colheita, que tem o fruto, ele já está maduro, sabe? Muitas vezes eu estou aqui comendo um fruto que ainda não está adequado, porque é o que eu tenho no momento, mas estou comendo isso porque não quero me direcionar para um caminho que vai me trazer abundância, que vai me trazer esse fruto maduro, sabe? Nesse primeiro momento, a gente entende a necessidade de entender o que de fato que a gente quer colher, sabe? Por exemplo, se eu estou comendo uma carne crua, mas eu gosto da carne crua, ok. Eu continuo ali e tá tudo bem, sabe? Agora, se eu estou comendo uma carne crua e eu não gosto da carne crua, eu preciso me movimentar em outra direção. Não adianta eu ficar insistindo em lugares, em ambientes, em pessoas, em relações que vão só me fornecer a carne crua, entende? A necessidade de movimento. Aqui a gente tem o seis de espadas como essa necessidade de ver de olhar com uma outra visão, de mudar a direção, de pegar o remo e começar a remar para um outro lado, sabe? Por medo de não ter o que comer, mas não tenha medo, porque existe nesse novo caminho, nessa nova direção, a gente tem abundância, a gente tem completude, a gente tem os recursos necessários
para fazer com que a gente se mantenha vivo, viu? Pode ser que esse momento, pode ser que aqui a gente esteja falando de pessoas que estão se equilibrando demais numa situação porque tem medo de não conseguir sobreviver ao trajeto, sabe? Para chegar a esse outro lugar. Porque o trajeto nada mais é do que o processo, né? Se eu tenho a porta A e eu quero entrar na porta B, eu preciso fazer esse movimento, desse processo, eu preciso vivenciar esse trajeto, esse processo para chegar na porta B. Vamos entender um pouco mais sobre esse trajeto, sobre esse processo, sobre o que a gente está falando, sobre esses desequilíbrios, sobre esses esforços. Aqui a gente está falando de pessoas. Aqui a gente está falando de pessoas. Olha só como é que é. Aqui a gente tem uma pessoa se equilibrando porque não consegue ver o chão, porque tem medo de cair, está no meio de um processo, sabe, entre o deixar e entre o abraçar. Às vezes já até chegou no lugar, mas o passado ainda não ficou no passado. Por isso essa confusão mental. Às vezes você já começou a se movimentar, você já tomou a decisão de olhar do lado de fora, de olhar num outro caminho, sabe? Mas ainda não saiu dali. Vamos entender de que caminho, de que processo que a gente está falando para vocês, cancerianos? Três cartas, por favor. Mais uma. O reconhecimento, ele vem, viu? Aquilo que você está procurando já está lá do outro lado. O que você está procurando está pronto para se manifestar. Só que você está esperando esse impulso, esse ar de vida, essa transformação acontecer no lugar errado, sabe? Essa transformação ela está pronta para se manifestar no futuro, ali do outro lado, longe do passado, sabe? Só que o presente agora é um momento de jornada, é um momento de 4 de paus, um momento onde você estrutura as pequenas coisas. É um momento onde, por exemplo, aqui se a gente estiver falando de alguém que quer casar, tá num relacionamento aí, quer casar com alguém, quer... Né? O 4 de paus é a carta do casamento em alguns momentos. Então, assim, você quer casar, você quer, mas não sabe como é que vai fazer, não tem totalmente certeza se é a pessoa certa, sabe? O rei de espadas, no presente da sua leitura, é um momento que fala para você olhar para as coisas com um pouco mais de racionalidade. Muitas vezes vai ser importante cortar a relação, sabe? Para que você consiga vivenciar algo novo, algo que vai te trazer o ímpeto do espírito, sabe? O impulso. Muitas vezes vai ter que ficar alguma coisa para trás, ou não, ou muitas vezes eu vou reconstruir, vou entender que nesse casamento, por mais que eu não tenha tudo nesse relacionamento, né, antes de eu casar, nesse relacionamento, por mais que eu não tenha tudo ainda, eu tenho o essencial. O 4 de paus, ele vem trazer muito a essencialidade das coisas, sabe? O que é essencial para a vida, o que é essencial para os relacionamentos. Às vezes, por exemplo, eu tenho uma química muito boa com alguém, eu tenho uma estrutura ali com a pessoa, mas tem algumas coisas que não vão muito bem, mas sempre vai ter coisas que não vai muito bem, sabe? É preciso entender o que é essencial hoje na sua vida, o que é essencial hoje na sua história. O que de fato vai fazer com que você chegue nesse ás de paus e te traga a colheita de um modo que você se sinta completo, sabe? Com clareza, sem muitas emoções aqui. Sempre que você fica na emoção, só pela emoção, existe um aprisionamento mental. Existe um lugar onde não traz o retorno, sabe? E aqui é muito uma questão assim, de que você tá
perdendo tempo. Daqui um tempo, porque alguma coisa vai se suceder na sua vida. Daqui um tempo você vai olhar para trás e falar: eu poderia ter tomado essa decisão antes, sabe? Então pare, analise as coisas, não espere muito ímpeto de quando acontecer. Viva aqui e agora, porque é o momento que temos. Busque outros caminhos, outras direções. Se você tem muita dúvida, por exemplo, se a gente estiver falando aqui de um relacionamento, se eu tenho muita dúvida nesse relacionamento, será que isso de fato não é o meu subconsciente, a minha consciência divina dizendo que ali talvez não é o caminho certo? Sabe? Será que eu estou me arriscando demais, entregando toda a minha vida num relacionamento que eu já sei que não vai me trazer a completude? Só por uma questão emocional, se eu pensar um pouco mais racionalmente, eu vou entender com clareza que aquele relacionamento não é um relacionamento que eu quero levar para um nível de casamento, por exemplo. Só que eu tenho medo de abandonar, eu tenho medo de sair do... Por mais que eu esteja desequilibrado, a zona de conforto muitas vezes é melhor do que o novo, é melhor do que o desconhecido, né? Só que se você não for, se você não jogar, se você não se jogar desse precipício, você não vai saber o que está te esperando. Se você não se jogar e não largar essa culpa, um dos dois lados vai ser preciso soltar, tá? E muitas vezes vai ser se revirando, é muito aquilo, né? A vida me virou do avesso e entendi que o avesso era o lado certo. A vida me virou do avesso e entendi que o avesso era o meu lado certo. Aqui, pessoal, a gente tem, por exemplo, numa questão profissional, é muito de que eu estou buscando um caminho muito estruturado, só que o que vai me trazer realização não pode ter toda essa estabilidade, eu vou ter que arriscar um pouco mais, sabe? Eu vou ter que empreender, talvez, aqui. Se eu quero ser o dono da empresa, eu vou ter que empreender o meu próprio negócio, porque a empresa que eu estou, ela não me dá todas as estruturas e as capacidades para eu ser o dono daquela empresa. Entende? E aí vai ser importante soltar, vai ser importante fazer um caminho inverso, vai ser importante ir numa outra direção, olhar com mais clareza, para que de fato eu consiga entender que o avesso é o meu lado certo. Que aquela estrutura toda que eu criei precisa ficar para trás porque ela já não me preenche mais. Entende? Eu preciso criar algo novo que vai me dar o despertar da vida, sabe? Vamos ver uma mensagem final para vocês? Tem alguma mensagem que a gente precisa complementar? É muito energia, é uma coisa muito louca, né? A gente tem o enforcado, que nada mais é do que eu entendendo que o lado avesso é o meu lado certo, é onde eu começo, mesmo de cabeça para baixo, iluminar a mim mesmo, iluminar o meu caminho, iluminar os meus passos, me conectar com algo maior, sabe? A gente tem a carta da Lua no fundo do deck que traz muito essa questão da intuição. Eu acreditando um pouco mais na intuição, a carta da estrela com a roda da fortuna. Não tem como dar errado. Esse novo caminho não tem como dar errado, não tem por que ficar nas dúvidas, sabe? Aqui é claramente você entendendo que aquilo que te traz medo veio para te ajudar a se iluminar.
Que louco, que louco. E os passarinhos cantando lá fora, que louco. Pessoal, aqui a gente tem muito claro uma conexão de você entendendo que algumas coisas ao seu redor já não fazem mais sentido, viu? Alguma coisa que você criou, alguma coisa que você estruturou já não faz mais sentido. Aqui é importante um virar do avesso, aqui é importante um desbravar do novo, para que você consiga reconhecer e acender a sua própria luz e estar apto para criar novos caminhos, para criar situações que vão te trazer de fato a abundância e o preenchimento. Não tenha dúvida, viu? Não tenha dúvida de que é o momento para algo novo. É o momento que mesmo de cabeça para baixo você entenda que o problema ele veio para te mudar de direção, tá? Essa dúvida, essa insegurança, esse anseio de não saber se eu quero mais esse relacionamento, se eu quero mais esse trabalho, essa dúvida ela veio justamente para trazer clareza. E é uma mudança que precisa acontecer por destino, pelo universo, pelo seu trajeto na Terra, sabe? É algo que já estava planejado, já estava orientado, já estava organizado para acontecer na sua vida nesse momento. Não fique numa situação apenas porque você tem medo de seguir um novo caminho e não entender nada. Nesse novo caminho, depois, olha o pôr do sol lindo que tem do outro lado da grade, sabe, do lado de fora. Você não precisa mais ficar dentro dessa grade ali naquela prisão emocional e mental com medo de arriscar. A vida é isso, a vida é tentativa e erro, e é aprendizado, e é conhecimento, e é para se jogar mesmo, e é para se descobrir de novo de uma outra forma, sabe? É para isso que é a vida, não é para trabalhar, pagar conta e só, sabe? É para a gente se descobrir o tempo inteiro, é para a gente ter ânsia de viver cada vez mais coisas novas, mesmo na dificuldade, sabe? Porque muitas vezes a gente só se movimenta através da dor, através da dificuldade. Então ela vem para trazer movimento mesmo. Para mostrar que aquele relacionamento que você achou que estava muito bem estruturado não te dá o âmbito da vida, não te traz mais aquela energia, sabe? Vai ser necessário cortar. E tem a ajuda da espiritualidade, porque é algo que já estava predestinado para o seu caminho. Porque só abandonando aquela estruturação, aquela estabilidade, ou, sabe, aqueles vícios, aquelas coisas que te prendem naquele lugar, que a gente consegue mesmo de cabeça para baixo iluminar o nosso próprio caminho. Entender a força que tem, sabe? Enquanto tá todo mundo ali julgando muitas vezes a sua decisão, nossa, mas nadou até aqui. Nadei até aqui. Hoje eu vou nadar em outro mar, não quero mais, sabe? E vai atrás do seu sucesso, vai atrás do seu reconhecimento. Não deixe que os pensamentos, que os julgamentos, com que as crenças limitantes façam que você fique no mesmo lugar. Claramente aqui esse lugar não é um lugar confortável para você. Por mais que exista um conforto, digamos assim, externamente, não é um lugar confortável que você vai conseguir se sustentar ali por muito tempo. Por isso que esses incômodos começaram a aparecer. Para que você se descubra, para que você consiga se preencher de si mesmo, para que você conheça outras pessoas, para que você viva novas histórias e viva, entende? E se sinta vivo, e se sinta viva. A vida quer isso de você nesse momento, que você se sinta vivo
estar em um lugar que não te traz vida não faz parte da sua jornada. O lugar ele pode te trazer dor, mas ele tem também que te trazer vida. Porque a dor a gente aprende. Agora, se você não se sente vivo, se você não se sente pertencente, se você se sente que o seu potencial é muito maior e você está ali se limitando naquele lugar, o tempo inteiro se limitando, você está deixando de viver, você está deixando de se explorar, sabe? De mostrar o seu potencial para a vida. É hora de uma nova jornada. É hora de uma nova jornada para você. Viu? Escolha seguir, escolha viver. Escolha viver as emoções ao máximo. Se é a dor, viva a dor. Porque é importante. É a forma como a gente se sente vivo. Imagina aquela pessoa que não sente nada. Morreu. Concorda? A pessoa que está ali numa relação e que já não sente mais nada e que já não, sabe? Morreu, aquela situação morreu. É preciso se direcionar para caminhos que te tragam vida, que enalteçam a sua espiritualidade, que enalteçam a sua própria luz. Que lindo. Que lindo. Essa é a mensagem para vocês. Obrigado mais uma vez por estarem aqui. Se você ainda não curtiu, curte esse vídeo, comenta, compartilha, se inscreve no canal e eu vou estar aqui esperando vocês no próximo vídeo. Um beijo e até mais. Tchau, tchau.